O número recorde de incêndios em São Paulo, no Pantanal e na Amazônia geraram uma crise no governo federal, que virou alvo de críticas da oposição pelo índice negativo. Técnicos do IBAMA prevêem até 2 meses de tensão por causa dos focos de queimadas. Parlamentares criticaram a demora do Planalto em agir contra os incêndios e questionaram a ida da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente a um comício eleitoral na Paulista, enquanto cidades do interior enfrentavam a maior crise dos últimos 20 anos. Além disso, a oposição também criticou a decisão do governo de ficar apontando culpados, como se ele estivesse no palanque eleitoral, em vez de reconhecer suas falhas, assumir suas omissões e responsabilidades. No domingo, os representantes do Planalto anunciaram que a Polícia Federal vai investigar os casos e sugeriram que agricultores, claro, o agronegócio, pode ter iniciado alguns focos, abrindo nova crise com o setor. Diego Tavares, havia grande esperança, porque uma das propostas do atual governo foi de salvar a Amazônia. A Amazônia estaria perdida. Pois é. Os Yanomamis estavam sofrendo um genocídio. Eu lembro até aqui, nós cobrimos, teve um jogral dos artistas, cada um falando uma sílaba. Eu ia lembrar justamente esse episódio, Cabeça. Você salve a Amazônia. Tinham vários, cada um uma letrinha, bonitinho. E também o Leonardo DiCaprio tomando o chá do Santo Daime, o Rei Charles também, pedindo para salvar a Amazônia. O que está dando errado? Porque o governo continua culpando alguém, mas já faz quase 2 anos. Sabe, Capês, é aquela história, já que a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Você lembrou bem aí dessa reunião patética de, com todo respeito, esses artistas que têm sim a sua relevância na produção cultural, mas reunião para fazer esse jogralzinho, para gravar videoclipe pedindo para que salvassem a Amazônia, todas essas pessoas hoje caladas. Não se vê um artista reclamando nas redes sociais a respeito não só das queimadas que estão batendo de fato índices recorde no Brasil durante o período desse governo, mas também em relação ao próprio desmatamento. O desmatamento na Amazônia teve uma sensível redução, mas o desmatamento no Cerrado aumentou em quase 30%, por exemplo, que é outro bioma importantíssimo, tão importante para o Brasil quanto a própria Amazônia, o Pantanal também queimando, em chamas, enfim. E de fato, como nós repercutimos aqui, né? Era caso para que nossa ministra do Meio Ambiente estivesse lá no local, estivesse já montado, tivesse um gabinete de crise já construído, já fazendo um planejamento de combate, de redução dos danos, de atendimento, conversando com outras pastas, porque eu tive a oportunidade de conversar no final de semana no Jornal Jovem Pan com o prefeito de Ribeirão Preto, que é uma das cidades mais atingidas pelo incêndio, e ele já estima uma crise no próprio sistema de saúde, diante das doenças respiratórias, diante, enfim, de todos os danos que esses incêndios estão causando aqui no interior de São Paulo. Mas o que importa é a narrativa. O Brasil é o país das narrativas. Para toda a militância, para todos que ajudaram a eleger o atual governo federal, o governo culpado por tudo isso é o governo anterior, que, como o professor Capês aqui disse muito bem, já há 2 anos não está com a caneta na mão. Então, eu espero que essa pressão, eu espero que mobilização de veículos de imprensa responsáveis, como é o caso da Jovem Pan, faça com que o governo, de fato, instale um gabinete de crise e tente contornar essa situação, porque nem esquerda, nem direita, nem centro, nem ninguém quer essa situação que está acontecendo. Ninguém quer uma Amazônia destruída, ninguém quer a destruição do Cerrado, a morte dos Yanomamis. Nós queremos a solução concreta para esses problemas. Está na hora de descer do palanque, literalmente, porque, como foi dito, a ministra estava esse final de semana em cima de um palanque pedindo votos para o seu candidato a prefeito aqui de São Paulo e começar a agir, começar a trabalhar e fazer valer os milhões de reais de impostos que são destinados à pasta do meio ambiente. São 14h31. Repita. 14h31. Meu querido Laércio Uliana, eu queria parabenizar aqui o governador Tarcísio de Freitas. Ele deu uma excelente entrevista ontem no programa Direto ao Ponto,
abordando temas como a privatização, falou da privatização da Sabesp, falou da questão do ensino online na educação, falou do combate ao crime organizado. Eu convido aí o nosso telespectador para assistir o Direto ao Ponto depois nas nossas redes sociais, perfeito? Agora, meu querido Laércio Liana, o nosso querido governador teve lá na hora e estava ali até eliminar todos os focos de incêndio, tomando uma atitude, mostrando a sua presença. Enquanto isso, a ministra do Meio Ambiente estava na Paulista. Você viu algum incêndio aqui na Paulista? A não ser algum incêndio verbal? Olha, o único incêndio que eu vi aqui foi dos chamados pickpocket, né? Os assaltantes celular. O único incêndio que teve aqui na Avenida Paulista. Mas realmente, o governo federal, ele ama delegar a sua responsabilidade. Já o Tarcísio, não. Ele verifica um problema, ele vai imediatamente lá tentar solucionar. E se tem alguma culpa por um erro, ele acaba assumindo. Esse é um governador, esse é um governante. Não é igual ao governo federal. O governo federal simplesmente fala a culpa dos agricultores. E por que seria a culpa dos agricultores? Só porque ele faz o plantio? Ou, como conversamos ontem, faz aquele fogo de encontro, porque o fogo está adentrando ali na plantação ou floresta dentro, ele não tem como controlar por questão da água ou qualquer outro ponto, ele faz um fogo para encontrar essas chamas e encerrar. Então, Capês, o governo simplesmente não tem planejamento. Isso que eu tenho dito faz muito tempo. Não há planejamento, ainda bota a culpa no governo anterior. Esse governo só culpa os outros, ele não assume responsabilidade. Essa questão do incêndio, essa seca, não descobriu ontem, não veio ontem. Isso aí se sabe há muito tempo que teria uma seca. E qual o planejamento que foi feito? Zero. Zero. Não há planejamento. A ministra do Meio Ambiente só sabe criticar os agricultores. O que ela faz? Eu não vejo nenhuma atitude, nenhum planejamento, só simplesmente querendo vender o carbono. É a única coisa que eles sabem dizer. Então, o governador Tarcísio está indo muito bem, que ele vai lá, faz o acompanhamento, acompanha ali o planejamento, como executar para evitar isso. Já o governo federal, infelizmente, está deixando a desejar. Meu querido Diogo da Luz, nós estamos falando de um bem muito valioso para a humanidade, que é o meio ambiente. Eu não quero aqui reduzir essa questão a um debate partidário, partido A, partido B, governo A, governo C. Mas o que nós esperamos, é o mínimo que a sociedade está esperando, são medidas de prevenção. Já se sabe que nós estamos com uma redução enorme da umidade relativa do ar, que as condições climáticas são propícias para a propagação de incêndio, que qualquer foco de incêndio pode se propagar. Então é preciso fazer um mapeamento de onde estão ocorrendo esses incêndios, agir preventivamente. O que nós estamos pedindo aqui chega de discurso, chega de narrativa. Por favor, nós estamos implorando pela defesa das nossas matas, da nossa vegetação, da nossa fauna, providências concretas, preventivas, para evitar que isso volte a acontecer. Esse não é um debate político, esse é um debate técnico. Sem dúvida, o técnico ambiental é de sobrevivência. E se alguém de fato insinuou que os agricultores, produtores rurais teriam alguma responsabilidade, essa pessoa deveria responder por crime de calúnia e difamação. Porque é um absurdo. Ninguém está mais preocupado em cuidar do meio ambiente que o agricultor, que o produtor rural, porque ele vive do meio ambiente, ele precisa do meio ambiente para poder cuidar da sua lavoura, dos seus animais, do que for. Então não tem o menor sentido. Agora, essa discussão também da oposição, dizer que esse governo é o culpado e ele está tentando transferir a culpa, tem um erro muito grande aí. Quando se culpou o governo anterior, eu fui daqueles que disse não tem sentido culpar um ou outro governo apenas. Esse é um problema histórico que nenhum dos governos enfrentou até agora. Nenhum de verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos, que tem menos de 10% a mais terras do que o Brasil, eles têm mais de 1.100.000 bombeiros entre profissionais e voluntários. O Brasil não tem 80 mil. Nós não temos estrutura, nós não temos aviões, nós não temos helicópteros, nós não temos carros-pipa, não temos nada em quantidade suficiente para combater o incêndio na extensão territorial brasileira.
Portanto, é uma bobagem ficar querendo discutir qual o governo ocupado. Todos têm sido, invariavelmente, o anterior e os anteriores. Não tomaram as providências corretas, não permitiram muitas vezes que os próprios produtores rurais se estruturassem, se financiassem para eles serem os bombeiros das suas regiões. Essa seria uma solução excelente, muito adotada na Austrália, muito adotada nos Estados Unidos, que são países grandes que também sofrem com incêndios e se preocupam com a prevenção. Agora, Raquel Galinatti, vem mais incêndio por aí, vem mais destruição da flora e da fauna inocente. Animais morrerão, animais silvestres morrerão. Então é preciso tomar providências. E é aí que nós temos que cobrar quem está com a cadeira. É preciso que o governo tome atitudes para salvar a Amazônia. Não adianta fazer discurso. É isso que nós estamos dizendo. Chega de narrativa. Exatamente. O presidente Lula, ele se recorre a argumentos escapistas, não atribuindo a si a responsabilidade de ter já no início da sua gestão cortado todos o orçamento destinado justamente à prevenção de queimadas. Aliás, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ao longo do ano de 2024 e antes mesmo do último fim de semana, 1º de janeiro a 23 de agosto, o país já havia registrado 102.670 focos de queimadas. Esse número é recorde para o mesmo período nos últimos 14 anos. O que se agrava é que o próprio presidente utilizou como bandeira de campanha, aliás, uma bandeira de campanha fortíssima, o combate aos crimes ambientais. Ele utilizou essa bandeira de preservação ao meio ambiente. E por uma ironia ou uma contradição de falas e gestos, o que nós estamos percebendo é simplesmente o negacionismo a uma incompetência numa gestão. Diogo da Luz pediu a palavra. Agora, vale lembrar que a ministra Marina Silva é protegida por uma redoma, né? Porque diante dela ninguém fala absolutamente nada. Basta ela vestir um uniforme de brigadista com um número qualquer de brigadista lá, fazer um discurso de 5 minutos e todo mundo acha que já está resolvida a coisa. Com outros é muito diferente o tratamento. Isso não faz sentido algum, mas eu insisto. O Estado brasileiro precisa agir de uma maneira diferente. Todos nós, como sociedade, precisamos entender que não estamos fazendo a lição de casa. Diogo, só um pequeno adendo, professor Capês, me desculpa. Eu acho que isso passa por uma revisão do próprio entendimento de preservação ambiental que é encampado pela ministra Marina Silva e por muitos integrantes do governo federal, de encarar os nossos biomas, principalmente a floresta amazônica, como um santuário que não deve ser tocado. É justamente o abandono da região norte do país, do nordeste do país, que propicia o aumento do desmatamento, o aumento dos crimes ambientais, o garimpo ilegal, que foi tanto falado como discurso de campanha também, no último processo eleitoral presidencial, cresceu cerca de 10% nos últimos 2 anos. Então, o que nós precisamos é dar condições para que as populações do norte do país, as populações que vivem próximas da floresta, pratiquem a preservação. E isso a gente faz com desenvolvimento regional. A gente precisa levar desenvolvimento para essas pessoas para que essa região deixe de ser a mais pobre do país. Porque dentro da floresta está o maior ativo que o Brasil tem. Enquanto nós não aprendermos a explorar esses ativos de uma forma sustentável, mas converter isso em riqueza para o nosso país, gerar desenvolvimento na região norte, certamente os índices de desmatamento podem oscilar, subir um pouco, descer um pouco, mas nós seguiremos desmatando os nossos biomas. O desenvolvimento daquela região é imprescindível se a gente quiser falar em desenvolvimento do Brasil de forma sustentável. Defesa do meio ambiente é coisa séria. Defesa do meio ambiente não se faz com imagem. Defesa do meio ambiente não se faz com discurso. Defesa do meio ambiente não se faz com narrativa. Defesa do meio ambiente se faz com monitoramento por radar via satélite, com providências preventivas que consigam antever quando vão ocorrer determinadas épocas de seca, onde são mais propícios os incêndios espontâneos.
e fazer uma vigilância mais próxima, se possível, convocando todas as forças. Nós temos Guarda Nacional, nós temos Forças Armadas, nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, as polícias dos estados, a Polícia Ambiental. É preciso uma união em torno desse valor, que é um valor da humanidade, que ficará para gerações futuras, preservar o nosso planeta. E quando aqui se faz crítica e cobranças, é para que as providências sejam tomadas, porque não é com narrativa e com discurso que você vai chegar a lugar algum, e o tempo acaba por desmascarar aquilo que é apenas uma narrativa.